vamos realizar o nosso YouCat com o padre querido, Padre Wellington Santos. Bom dia, Padre Wellington, bem-vindo de volta, sua bênção. Deus te abençoe, Moninha. Bom dia, né, a você, a todos que agora nos acompanham. Oportunidade feliz a gente poder estar juntos. Então, que desde já a bênção de Deus seja abundante sobre cada um de nós. Amém. Padre, o assunto hoje é complexo, eu estava lendo aqui, eu falei, gente do céu, vamos ficar um dia inteiro conversando nesse assunto, um assunto complexo demais, como Deus se mostra aos seres humanos. Eu te pergunto já de cara, pode Deus de alguma forma abarcar-se em conceitos? Pode-se falar assim razoavelmente dele? Olha, realmente é um tema muito complexo e a gente vai dizer nessa perspectiva cristã. A gente está no YouCat, né? E a gente precisa buscar fundamentar aquilo que nós cremos, aquilo que alimenta até o nosso caminho de espiritualidade. Vejam, Deus é infinito, né? Nós proclamamos, né, na onisciência de Deus, a onipresença de Deus. E aí, quando a gente para assim, olha, o conceito, qualquer conceito que seja, ele vai limitar, vai colocar um limite. Nós não podemos fechar toda a grandiosidade de Deus, né, pensar aí quão magnânimo é Deus dentro de conceitos, mas nós podemos falar, sim, razoavelmente dele, porque Deus quer se revelar. É algo que é bonito, né, a gente parar para poder perceber assim, no nosso caminho de fé, que Deus se revela, e é por isso que a gente é capaz de dizer que Deus existe, dizer dos atributos de Deus, pois ele constantemente está se revelando na natureza. Aí a gente só tem que compreender, né? Nossa razão, ela já tem o limite dela mesma, na nossa humanidade. Então não tem como um ser racional como nós, limitados, compreendermos plenamente o que é ilimitado, o que abarca, o que está muito maior do que nós. Então é algo, é de perceber, olha, conceito, a gente vai ter conceitos de forma por imagens, né, por aproximações, para poder dizer de Deus. Então a gente pode falar razoavelmente dele, sim. Então, padre, diante disso, o senhor está falando para mim, a gente pode descobrir essa existência de Deus com a razão ou somente com o coração? Ó, com o coração acima de tudo, porque vai pautar como que a gente vai trabalhar um dado racional que a gente vai ter, né? Porque senão a gente vai ficar muito frio, né? Se a gente ficar só no racional. Então, veja, nós podemos descobrir a existência de Deus pela razão. Aí volta ao que estava sendo dito antes, né? As duas perguntas, elas se conectam. É só nessa compreensão de que não tem como, na nossa compreensão limitada, abarcar o ilimitado que é Deus. É mais ou menos a gente pensar assim, olha, uma formiguinha que chega diante de uma montanha, ela não vai conseguir ver, não vai conseguir compreender tudo aquilo que está diante dela. É a gente diante desse grande mistério de Deus. Aí, Moniz, você trouxe algo que é muito bom, porque quando a razão ela não consegue preencher aí, né, aquilo que a gente tem de expectativa para poder falar sobre a existência de Deus, aí o coração fala, a fé fala. E a gente já falou tantas vezes da fé no YouCat, né? É Então, aí verdade, a padre. fé vem para completar a razão, para nos ajudar a compreender Deus e a entender como ele existe, porque, olha, na natureza tem ordem, tem uma perfeição que remete para fora dela, né? Para algo que está fora, para algo que criou, para algo que ordenou. Aí a gente vai descobrindo a existência de Deus. Verdade. E isso que o senhor está falando, o coração transborda. E aí a palavra de Deus vai falar que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E a pergunta que a gente precisa nos fazer é do que a gente tem enchido o nosso coração, né, padre? Exato, a gente enche o coração só de dúvida, aí a gente vai estar transbordando dúvidas se Deus existe ou se não, e outros sentimentos ruins. É Saber o que verdade. a gente coloca no coração é importante. Padre, segundo o YouCat, né, que é o nosso tema aqui mesmo, o que é Uhum. consciência? Então é bonito a consciência a gente sempre refletir, que é dito no YouCat mais ou menos assim, olha, a consciência é como se fosse uma voz interior dentro de cada um, de cada ser humano,
orientado para fazer o bem e evitar o mal. Então, na nossa natureza humana, isso aqui é interessantíssimo. Está em todos. Esta voz interior, que a gente pode chamar, né, da voz de Deus, que vai nos interpelando a todo instante a fazer o bem e a evitar o mal. Aí, muitas vezes, né, no exercício da nossa liberdade, a gente vai escolher, né, o mal, mesmo sabendo que eu preciso fazer o bem. Aí a gente vai vendo isso sendo multiplicado no mundo, tantas maldades que acontecem. Não é porque a pessoa nasceu mal, não é porque ela não tem consciência, ela tem e acusa, mas ela faz uma escolha. Por isso que é importante a gente saber que existe essa realidade, que a consciência está aí abarcando a nossa vida, para a gente saber escolher, para a gente poder saber escutar essa voz interior, que é a voz da presença de Deus em nossas vidas, da inspiração de Deus. Né? A gente celebrou Pentecostes, é a voz desse Espírito Santo de Deus em nós. Que lindo isso. O senhor falou da natureza, o senhor falou da tudo da perfeição. Então, diante disso, eu também penso que a ordem e as leis naturais também procedem de Deus. Então, olha, a ordem, as leis naturais, que a gente está dentro dessa realidade, a gente não consegue fugir. Né? Quando a gente começa a fugir disso, a gente vai encontrar problemas, vai enfrentar problemas no nosso corpo, nas nossas relações. Isso até nos ajuda a entender, assim, olha, essa pergunta é feita quando as pessoas começam a dizer que tudo é fruto do acaso. Então veja, olha, tem ordem, existem leis da natureza, né, que regem esse mundo. E isso não pode ter sido simplesmente o acaso. É mais ou menos a gente falar isso, é contar quase que uma loteria, né, que a humanidade, que o ser humano teve que ganhar na loteria para existir. Então aí, pelo YouCat, pela nossa fé, nós proclamamos, né, que sim, a ordem e as leis da natureza, elas precedem de Deus e elas estão aí para poder nos apontar que existe uma força maior, que ordena tudo, né, que quer tudo assim, e é Deus para nós. Então é algo, né, bonito de a gente pensar. A gente não está contra a ordem nem contra a lei da natureza, pelo contrário, isso tudo precede de Deus e a gente está incluído nesse caminho. Exatamente. Então, tudo procede de Deus, existe uma providência divina. Qual que é o papel, que papel desempenha o ser humano dentro da providência divina? Olha, a providência divina é um tema importante, e trazendo dentro dessa realidade que a gente vai dizendo sobre, né, o ato criador, de entender essa presença de Deus que abarca aí a nossa humanidade. A providência divina, ela vai se manifestando a todo instante. Deus que é providente, Deus que a todo instante cuida, né, dos seus. E aí, olha só, o ser humano ele é importantíssimo nesse caminho, para que a providência divina seja uma realidade uns para os outros. Vou evocar, né, como está no YouCat, o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, né, Santa Teresa de Calcutá, que dizia que ela era simplesmente um pequeno lápis nas mãos de Deus, para poder falar assim, olha, como a providência divina, ela vai acontecendo na vida das pessoas quando nós nos abandonamos nas mãos dele. Aí é Deus quem escreve, ou desenha, né? E o que sai depois, o resultado disso, não é por causa do lápis, foi por causa de quem desenhou. Era isso que ela refletia e isso que também temos que nos ajudar. A providência divina tem que nos ajudar a entender que é Deus quem age, que às vezes a gente quer os méritos das coisas que a gente vai fazendo e que estamos aí sendo papéis, exercendo aí o papel, né, nessa providência divina, de facilitar a providência divina na vida dos nossos irmãos e irmãs. Trazer essa clareza é importante. É importante. E aí, padre, diante disso também, o YouCat nos fala que o mundo ele não é produto do acaso. Não é mesmo. É crer pela nossa fé que Deus cria. E olha, quando a gente fala para pensar em Jesus Cristo, que a gente vê a plenitude da criação, vê como tudo isso vai sendo confirmado, né, nas palavras, nas ações, nos gestos de cada um de nós. Então isso tudo não é fruto do acaso. Né? A gente ia ser muito sortudo se o acaso nos fizesse ser como somos. Né? Isso tudo é fruto do amor, né, do amor criador de Deus, da presença criadora de Deus que vai renovando tudo a todo instante.
e que isso tudo que o Senhor fala, a gente percebe e podemos afirmar que o ser humano tem um lugar especial na criação. Essa parte é interessante, Maurício, porque assim, olha, o Will Cat vai dizer, o ser humano está no topo, de fato, criado à imagem e semelhança de Deus. A gente só não pode entender que o estar, né, no topo da criação, né, nesse lugar todo especial, nos faz melhor do que os outros. Não é nesse âmbito. Né? Nós somos a imagem de criação, a imagem e semelhança de Deus. E como tal, nós temos que contribuir para que para a presença de Deus, a vontade de Deus aconteça, não que a nossa vontade, não que a gente subjugue o mundo, subjugue a natureza, como a gente tem feito enquanto humanidade. Então, olha, esse lugar especial que a gente ocupa é até para nos lembrar a responsabilidade que a gente tem de cuidado. Aí o cuidado com a casa comum, aí é pensar, né, na ecologia, que é tão importante nesse tempo. E aí a gente vai descobrindo, de fato, né, nós somos especiais, porque nós temos essa missão bonita de cuidado. Somos cuidado e precisamos cuidar, né, uns dos outros. É lindo demais, é maravilhoso, um Deus que nos ama tanto, Padre Wellington. Suas considerações finais e a sua bênção. Então, Mani, agradeço a oportunidade de a gente estar junto. Sempre quando a gente termina o programa, né, eu recebo várias mensagens de pessoas que acompanham. Então, que recebam um abraço, pessoas de longe, de perto, Belo Horizonte, Caeté, de tantos lugares. Receba, né, esse abraço, a bênção de Deus, para que a gente continue nesse caminho bonito de intimidade com a doutrina da igreja e, acima de tudo, de comunhão entre nós. Né? Isso favorece a nossa comunhão. Então, que a bênção de Deus agora, né, possa fecundar coração e mente de todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-os o Deus rico em amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço grande, Moninha. Muito bom estar contigo. Um abraço, Padre. Muito obrigada. Semana que vem, Corpus Christi, né? Ele nem sabe como é que vai acontecer, mas muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Até, se Deus quiser. Fique em paz. Amém.